Faço uma excepcional noite e nós vamos destruir as crenças de escassez. Esse prédio eu gostei porque é o seguinte: o que é o problema da escassez? A escassez é um círculo e você está dentro dele. E quando você ousa sair desse círculo, existe uma força muito poderosa que te puxa de volta. Então você quer dar um passo para fora desse círculo, você vai descobrir que saindo desse círculo você não achou a liberdade, você achou outro círculo. E aí você fica doido, porque você fala, eu tenho que sair daqui. Tem outro. Você sabe o que tem depois desse, né? Outro círculo. Pablo, isso vai acabar quando? Então, por que nós somos escassos? A escassez ela começa quando você não entende plenamente quem é Ele, no caso Deus, e quando você não entende quem você é, e quando você não entende o plano que você está inserido. Vamos prestar atenção nessas três coisas que são exponenciais elas. Entender quem Ele é em plenitude, entender quem você é em plenitude, e entender aonde você está inserido em plenitude. Vamos lá. Algumas perguntas que mexem com a escassez das pessoas. Você desde pequeno aprendeu que se não fizer, se por exemplo gastar água, a água vai sumir, sim ou não? Isso é uma completa besteira. O máximo que você vai fazer é sujar a água, e aí a água vai descer nos lençóis. Essa água sozinha limpa. Eu sei que o que fazem aqui numa cidade como São Paulo, no Tietê, inclusive, se eu for prefeito de São Paulo, eu vou limpar o Tietê, eu prometo. Prometo mesmo, eu vou limpar. Já vou pegar aqui, eles já estão terminando de limpar e fico só com o finalzinho. Dá para limpar. Se fosse japonês, 3 meses estava limpo. Aqui vai levar uns 18 anos, mas já está andando bem. O que é o grande lance? A água não está saindo do planeta. Deus criou camadas de proteção de tudo que Ele criou aqui. E não tá vindo aliens aqui pegando água. Não está vindo aqui pegando gente. A escassez ela é tão forte que o desenho que ela está na sua cabeça é como se as coisas fossem acabar de fato. E não está acabando. E quando você entende isso, você começa a ter plenitude do plano que você está inserido. O que está na verdade é um monte de gente trocando regra de jogo para te mostrar que você não pode ficar gastando os recursos. Que os recursos é deles e não o seu. Porque eu digo que você entendendo faz o mínimo sentido você preocupar com nada disso. Você não precisa ser um imbecil criando esgoto. Mas você tem que entender que a terra por si só, ela se regenera. Eu te garanto, olhando para você, você veio do pó e vai virar adubo de novo. Você pode ser a pior tentação que tem aqui, mas vai voltar para o pó. A própria terra tem esse ciclo. Então não faz sentido você ser escasso sabendo que o recurso que está aqui é ilimitado. Aí alguém fala, não é, é. Vou te explicar por quê. Porque enquanto existir semeadura e colheita, tudo que Deus criou na terra é ilimitado. Se não fosse, se Ele tivesse chegado com a caixa de verdura e a gente comia uma verdura e ficasse sem aquilo, não fica. O que você come vira esterco. Você vem do pó, você vira esterco. A água aqui começa a escorrer de cá. Se não vem da parte de baixo, a nuvem empurra essa água e joga em outro lugar. Toda vez que eu vou, uma pessoa fala, quando sobe 41 mil pés, passa dentro da chuva, turbulência, passa 41 mil pés, a gente fica olhando para a tempestade assim, ó. Aí a pessoa fala, mas como que isso é possível? Eu falo, não, isso desde o dia que Deus criou o céu, a terra e o mar é de jeito. Sempre a tempestade, ela está até uma altura, acima dela o sol está raiando, normal. Todo dia é de jeito. Não, mas não é possível, todo dia. Você pode estar 100 dias debaixo de chuva e de tempestade, que todo dia o sol está normal lá em cima. A sua capacidade de não entender plenamente uma coisa é absurda. Você pensa que aquele dia não tem sol, às vezes você fica triste porque o sol não saiu. O sol está lá. Só que você não consegue enxergar porque está muito baixo, ou por não ter compreendido que ele está lá. Ele continua lá. Vocês já viram quando você já foi uma vez para a praia e não passou protetor e tinha uma grande sombra e mesmo assim você queimou? O sol estava lá. Mas foi na sombra. Pois é, na sombra também queima. Falta de plenitude de entendimento de certas coisas vai fazer você queimar na sombra. Aí qual que é o grande lance para destruir esse negócio de escassez? Eu não prometo e nunca vou conseguir prometer isso, destruir isso por completo aqui na vida. Mas vou te prometer uma coisa.
Dá para deixar essas bobeiras de criança ir crescendo, amadurecendo e vindo comigo aonde eu estou indo, porque eu não sei onde nós vamos chegar com isso. Porque a escassez tem níveis. Fala assim comigo, escassez tem níveis. Eu criei uma outra figura, que é um prédio de 30 andares. Você que é 100% escasso, não sabe que o prédio é seu, e nem tem posse, nem acesso, você fica do lado de fora. Você nem entrou no prédio, então aqui tem um muro aqui do lado de fora, nem entrar você entrou. Então quando você não tem plenitude, não tem entendimento da plenitude sobre Deus, sobre você mesmo e sobre o plano que você está inserido, você nem sabe que o prédio é seu e nunca foi lá. Vamos para a primeira onda de rompimento. Você sai desse circuito aqui, ó. Primeira bola que você está, com todo respeito, é a bola do seu pai. Você veio da primeira bola. Você sai de lá sem saber como que saiu. Segunda bola que você está é o útero, a barriga, a bola da sua mãe. Amigo, você não está entendendo, é um circuito fechado atrás do outro. Então você vem fisicamente da bola do father, depois da bola da mother, depois você entra dentro de um berço, é outra bola, e depois você vai para um sistema de ensino, que nem é sistema de ensino, é de criação, igual de bicho, vai ficando aí junto com os outros. Criação de filho é uma bola. Você fica nela, só o seu pai e sua mãe, eles ficam em paz só para você não morrer, não sei se você sabe. Eles não querem saber se você é bom ou não. Agora tem um detalhe: se o filho da vizinha prosperar mais rápido que você, já está com raiva de você é pequenininho. Alguém aqui já viu o pai colocar pano de prato em menino, para o menino andar assim, ó, antes da hora? Não faça isso. A criança que demora um pouco mais para andar, ela está usando as mãos, e criança que usa mais as mãos tem mais habilidade motora. E é da parada dessa criança. Ela não pode ser comparada com a filha da Judite, que mora do lado. Então é rompimento de bolha uma atrás da outra. A primeira é seu pai, você já entendeu. A segunda é a bola da sua mãe, a barriga. Terceira é aonde você foi criado. E as bobeiras que aquelas pessoas fazem, instalou pelo menos 80% da escassez, 70% até hoje. Pablo, eu tenho escassez genética? É claro que tem. A Bíblia fala sobre maldição hereditária. Você tem. Você tem 50% do que você carrega é genético, 40% é fenótipo e 10% é circunstância. Depende do que você faz. Então 50% que vem genético, dá para mudar? Acredite, dá para mudar. Mas você carrega isso. Você tem uma predisposição a isso. Aí você convive. Tem pessoas, por exemplo, que tem problema de algum tipo de doença, né, que tem na família, sempre teve, mas na verdade ela vem com a predisposição, e no fenótipo, de tanto ter o mesmo comportamento, ela acaba reforçando aquele padrão e explode aquilo e potencializa. E os 10% vem da circunstância. Como é que faz para romper isso aqui? É muito difícil depois da camada 3 ali para frente. Ó. Por quê? Porque você meio que tem que repudiar as coisas que você aprendeu desde pequeno. Esse trem de falar, tá caro, isso é nível de escassez absurda. Alguém pode estar me assistindo e falar, não é porque eu não tenho dinheiro. Esse aí já é outro problema que você carrega. Você não tem dinheiro é por incompetência sobre riqueza, finança, sabedoria, prosperidade. Você sabe o que é incompetente? Não é ser burro, não é ser diminuído. Incompetente é que alguém não ativou essa competência e você não tem nada de mais nisso. Ser incompetente é uma coisa. Eu lembro eu e o Marcos chegando aqui em Alphaville. Entramos no condomínio fechado, onde ele tem casa hoje. Ele tem uma casa de 20 milhões lá, ele. Eu tenho uma outra casa minha lá. E no condomínio do lado eu tenho uma mansão gigante, uma das maiores que tem aqui. Só que quando a gente chegou 4 anos atrás, a gente olhou um castelo e ficou, meu Deus, isso aqui é Hollywood. E um outro dia eu estava sentado, amigo desse cara, esse cara estava me vendendo esse trem a um preço que eu fiquei olhando o castelo. Eu fiquei muito chocado. A velocidade que a minha cabeça mudou. Por quê? Porque foi rompendo esses anéis, rompendo essas camadas. Me impressionei quando cheguei e hoje, se ele falar para mim, hoje, na TED, você me ligar, paga aqui, ó, a metade do preço que eu te dou o castelo. Eu não quero, porque eu acho que aquilo ali não vende. Entendendo de mercado, não me impressionando mais, ter rompido, eu olho para isso, isso é uma besteira, isso é um mausoléu. Eu nem chamo de castelo, mas na minha cabeça é um mausoléu. Essas camadas, quando você romper, você também vai ter que romper com as pessoas que estão lá dentro. Aí que está o problema, você não vai romper.
A senhora Escassez, ela é uma bruxa, dominou isso aqui. Como ela sabe que você nem sabe que isso aqui é seu, ela resolveu dominar para você. E aí você quer entrar na portaria, ela já fala, vem fazer o que aqui? Que não tem emprego não. Não, você nem sabe, ela sabe, mas o prédio é seu. Primeiro passo, consigo acesso. Eu falo, mano, que lindo isso aqui. O que ela faz? Tem todos os andares. A senhora Escassez não pode no jogo, senão ela perde. Ela não pode deixar você chegar na cobertura. O que eu estou fazendo na vida? Subindo lá para a cobertura, eu cheguei ainda não. Ela te convence do lado de fora para você nem entrar. Se você entrar, ela começa a convencer você para você não tomar posse do primeiro apartamento. E é engraçado que o primeiro apartamento é o mais barato e o mais caro está aqui em cima. É assim na construção também. E aí você entra no primeiro, ela fica em volta de você até você ficar afobado e sair. O que você tem que fazer é romper de andar em andar e ela não vai sair até chegar no último. Eu tenho que te contar o que você tem que fazer com ela quando você chegar no último. Jogar ela daqui. Pablo, você que está nos ensinando, você já resetou esse jogo? Não. Escassez não tem cura instantânea. Escassez tem tratamento, rompimento de camada. Quando você perceber que todas as coisas, a atmosfera, a pele, a energia, tudo é feito por camadas, logicamente você vai ver que nada do que foi criado foi feito sem essa projeção, sem essa arquitetura. E olhando para aquilo ali, eu posso falar para vocês, eu ainda tenho escassez. É difícil para mim admitir isso, porque eu queria ser o bonzão e falar que eu não tenho. Alguém pergunta, como você tem escassez? Pergunta. No fundo eu mereço um avião de 500 milhões, mas eu não tenho coragem de comprar. Acabei de mandar um áudio agora, vindo para cá. Falei pro meu piloto assim, cara, continua olhando os aviões mais caros. Ele falou, não vale, não faz isso. Só que eu falei, continua olhando. Eu também tenho. Está num nível bem alto. Não chega a me atrapalhar, mas me priva de entrar em outra frequência. Vamos baixar um pouquinho antes de eu comprar o avião. Eu não tinha coragem, tendo dinheiro líquido, limpo, para pagar à vista. Inclusive, comprei à vista o avião. Mas a escassez era tão grande que eu arrumava justificativas. Não tem necessidade. Isso é uma besteira. E eu crio uma lista de coisas para reforçar essa camada em volta de mim. Só que o que eu fiz para vencer isso? Você ainda quer saber como é que faz para arrumar o dinheiro para fazer o negócio, certo? O dinheiro não define seu nível de escassez. O dinheiro define o seu nível de competência com riqueza, com prosperidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quanto mais escasso, mais medroso em fazer coisas que vai elevar essa competência. O dinheiro na mão e eu falava, eu não dou conta de comprar esse trem. Eu não vou comprar. Aí o que eu fiz? Precisei juntar energia para romper. Esse anel que está em volta, para romper ele não é assim. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Essas falas é besteira, tá? Eu chamo isso de ensaio da tolice. E se ficar falando isso todo dia, vai mudar nada. Não estou contra quem ensina essa besteira. Isso é besteira. O rompimento é energético e tem que agir imediatamente, adquirindo na esteira mais energia, senão você não rompe. Então eu vou explicar. Eu respirei bem fundo e falei, não dou conta de fazer essa besteira. Primeiro, de verdade, eu tinha 8 meses que eu não entrava no avião. Eu estava comprando um trem que eu não precisava. Segunda coisa, eu falei, esse brand vai sair caro demais. Terceira, ai meu Deus, despesa fixa. Ai meu Deus, não sei o quê. Quanto que faz na hora que estragar os motores lá, quando acabar as horas? Aquelas perguntas mais tolas de todas, doido, morrendo de medo. Ah, para fazer o overhaul desse avião é uns 3 milhões e 500. Aí eu falei, eu não vou mexer com essa desgraça nunca. E ali eu desejei não ter aquele avião mais. Só que aí um dia a Carol acorda, no dia 2 de setembro, e fala, a gente não é rico. Ei. Por que não? Porque eu queria um avião agora. E lá vem minha mãe agora, é aniversário dela hoje. Tá bom. Levantei puto. Não tinha nada a ver uma pessoa acordar a outra com a conversa fiada dessa. E a escassez fazendo, sabe a camada? Tipo, você não vai sair. Você pode ficar putinho, mas você não vai. O que eu fiz? Contei uma história para o meu cérebro para ver se ele deixava eu sair de boa. Chamei meu amigo Janguier Diniz, me presta seu Phenom 300. Chamei Kaiser, chamei o Zanon,
Chamei todos os amigos que tem avião. Todo mundo. Não vou contar quem, mas só um emprestou. E o que emprestou falou assim: paga o preço do táxi aéreo e dá um desconto. Aí, como o avião dele é o mais caro de todos, ficavam 100 mil reais para enviar a sogra. Aí eu anotei. Tá bom. Nesse dia, eu virei para mim mesmo e falei assim: eu não dou conta de comprar esse avião. Eu não sou macho para isso. O que eu vou fazer? Eu vou me dar um presente. Eu vou comprar uma McLaren. Aí já chamei todo mundo nos grupos e pá, quanto que é a McLaren? 3 milhões. Falei, aí eu tive coragem de comprar, porque eu também não tinha. Talvez você fica vendo, o cara é um playboy. Não, o cara está só desbloqueando. Filho. Tenha paciência com as pessoas. E não tem nada a ver com a fome do mundo. Depois eu te dou uma aula que a riqueza que eu tenho não vai mudar nada da sua conversa. Você que tem que dar comida para os outros lá na porta da sua casa. E aí eu falei, eu vou comprar McLaren. Olha o que aconteceu. Eu fui somando 100 mil, mais 3 milhões de McLaren. Aí eu falei, eu ainda não tenho energia para fazer isso. Dinheiro eu tenho. Mas energia eu não tinha, eu não dava conta. Saí umas 11 horas aqui da empresa, fui na casa do Marcos Paulo. Marcos Paulo, preciso de 2 milhões seu para você entrar de sócio no avião. Marcos Paulo, eu não preciso, eu não vou, isso é besteira. Tá. Aí eu usei o mesmo argumento e falei, você lembra quando você andava de Jack Motors, você chegou aqui? O Marcos hoje anda em carro de 1,5 milhão de reais, anda num Corvette, aquele carro dele. O Marcos, ele queria morar num apartamento de 60 metros quadrados a vida inteira. Eu falei para ele, você quer continuar sendo meu sócio? Quero. Então você destrava e vai ficar rico. Né, mas eu já tenho meu dinheiro. Não, eu falei ficar rico. Você ter dinheiro, você é só mesquinho. A única coisa que você sabe é isso. Engraçado é que ele foi para uma casa, porque eu vou falar assim, humildemente, como sócio majoritário de vários negócios, eu dei uma ordem para ele. Eu não aguento ver você ganhando esse tanto de dinheiro e ser escasso de jeito. Ou você destrava ou então vou arrumar outro. Aí ele, mas por quê? É porque eu cresço demais. E se eu andar com gente escassa perto de mim, eu vou ter que anular o você. E rapidinho você vai sair sozinho. Aí então tá, o que nós vamos fazer? Escuta. Arruma uma casa de uns 40 mil de aluguel por mês. Aí ele falou, você ficou louco. Eu pago 3 mil aqui, desça a pé e chega aqui na empresa. Eu não vou. Eu falei, vai. Você vai arrumar problema para sua cabeça. Eu quero que você prospere. É a teoria da... Vamos falar isso aqui não. Teoria da cenoura. São 2 cenouras que fazem a pessoa prosperar. É uma cenoura na frente e uma atrás. Quem não entendeu, deixa quieto. É correndo atrás de uma cenoura e fugindo da outra. Pegou o código? É pesado esse código. Tem gente que não entendeu. Desculpa afetar sua pureza. Entenda algo. Ele foi, eu lembro até hoje, sentando com um cara, negociando junto com ele o aluguel. Ele pagou muito barato o aluguel e ficou com a casa. Passou uma semana, a gente faz um reality show e fatura, depois de uns 11 dias, 57 milhões de reais. Por quê? Porque ele foi para essa casa. Depois que ele foi para casa, eu tive a ideia de ir para lá. E de lá nós fizemos um negócio e BUM! Aí ficou não sei quantas vezes mais rico. Aí ele olhou para aquilo e falou, faz sentido esse negócio. Ele alugou a casa, lembra da história? Ele acabou de comprar essa casa, 20 milhões de reais. Se ele não tivesse uma pessoa para perturbar a alma dele, talvez ele estava escasso, largado em algum lugar aí. Esse é seu problema. Você sozinho já dá conta de ficar escasso a sua vida inteira. Se você tiver gente patrocinando para amarrar você na sua camada, você vai ficar aí para sempre. E aí a luta na cabeça desse Marcos, para ele entrar de sócio nesse avião. Só ele é meu sócio no avião. Nas outras aeronaves eu não tenho sócio. Apesar que o Nésio, o Thiago Rocha, quer entrar agora, depois que eu reformei o avião, é fácil, né? Fiz o overhaul do outro avião, eles vão entrar de sócio aí. Sabe o que acontece? Eu estava anotando no caderno. Fiquei puto de ninguém emprestar o avião. O que emprestou era 100 mil. Falei, vou comprar a McLaren. Aí eu falei, então eu tenho que dar 3 milhões no carro, junta mais 3. Cheguei no Marcos, o Marcos foi convencido, então deu mais 2. Aí vinha na minha cabeça, falta mais 5 milhões. Não faltava o dinheiro, faltava a energia equivalente para ter coragem de fazer essa transferência. E eu olhava e falava, eu sou burro. E o Marcos Paulo, isso é burrice. Eu falei, não é burrice. Ele falando a mesma coisa que eu, não, eu tenho que ir. Aí um piloto que eu estava pesquisando, falou assim para mim, vou te dar um recado.
É seu primeiro avião? Eu falei, é. Você nunca vai arrepender de comprar um avião. O network que você vai ter, um piloto. As pessoas que você vai acessar, os lugares que você vai descer, o que você vai fazer já vale. Fique em paz. Aí eu já anotei, não valia nada essa informação, mas eu anotei. Isso aqui é o suficiente para isso. Falei, achei energia. Levei uns 2, 3 dias para achar essa energia inteira de 10 milhões de reais, que foi o preço. Quando eu compro o avião, o Marcos tem 20% do avião. Eu olho para ele e falo, vamos comprar um helicóptero também? Na mesma hora. Acabou de fazer a TED, aí nós Rio, bateu, bate aqui, nós vencemos demais. Ó, ex-feirante, ex-calcenta, agora de jato, quitado, que essa conversa de quitado é de pobre, você já viu, né? Todo pobre fala quitado. Sabe por que pobre fala quitado? Porque rico faz financiamento do BNDES. O pobre fala quitado essa McLaren, né? Então você é pobre saindo daquela camada 3 ou 4 ainda. Então vai escutando. A gente acabou de comprar, eu viro para ele e falo, vamos comprar um helicóptero. O helicóptero, mesmo preço do jato. Aí ele falou, mano, vai ficar louco. Eu falei, é isso que eu quero. Eu lembro até hoje, nossa primeira saída assim, ó, na primeira semana, eu falei para ele, nós vamos comer pé de cachorro e nós vamos mudar a nossa cabeça. O que é pé de cachorro lá no Goiás? Você só fica na rua. Aí eu lembro as contas chegando, de combustível do helicóptero, 250 mil. Jato, 500 mil. Aí eu olhava para ele e falava, nós precisamos prosperar. Sabe o que acontece? Eu fui orar e falei, Deus, eu fiz uma besteira. Porque eu podia estar multiplicando esse dinheiro e eu enfiei nisso. Aí ele falou assim no meu coração, vou te dar a maior rede de escola que tem, e você vai usar esse avião para ir abrir nisso. Eu vou te mandar em lugares que você não sonhou. Aí começou, eu falei, agora eu entendi. Por que você não falou antes? E aí o jogo só vai ser revelado no percurso, mas eu não sei explicar, tinha que fazer isso. Um dia, 1 ano ou 2 anos antes, eu falei num MedDP nos Estados Unidos. Meu sonho é chegar com esses amigos aí, todos com avião no hangar. Realizou ano retrasado. Cheguei no hangar, estava lá os aviões de todos eles, uns 10 aviões. E a gente foi para um evento e foi muito louco. Aí o Kaiser, o próprio Janguier Diniz, o Cacá Diniz, todo mundo. Que louco, todos os aviões de todo mundo aqui, todos, 100% tem uma história de ter vindo de baixo. É por isso que é muito louco, porque para ter um avião você tem que ser herdeiro na geração passada. Pra você sustentar um avião, comprar um avião você compra, mas sustentar um avião você tem que ser herdeiro na geração passada, nessa não. Essa é uma geração da equalização, onde qualquer pobre pode ficar rico de verdade. E pode ser da pior categoria, pode ser ruim. Não precisa de 6ª série, nem de 7ª, até 5ª já vai. Estou te falando. Só que o seguinte, como é que faz? Não é quem fez a escola, é quem rompeu a escassez. A escola ajuda a reforçar esse anel. O que vai acontecer? Você vai para a escola, alguém está te ensinando a ser rico, administrador? Alguém está te ensinando? Alguém ensinou na escola a ser investidor? De maneira nenhuma. Lá tem um reforço nesse anel. Já te contei, o primeiro sai do seu pai, o segundo sai de sua mãe, o terceiro é a criação das pessoas que têm autoridade sobre você. O quarto anel é da escola. Tem um lugar que era para fazer você prosperar sobremaneira, inclusive negociam muito bem em vários lugares, mas colocam o medo em você e colocam a repulsa sobre o dinheiro. Eu falei de qual lugar? Religião. Igreja não faz isso não, igreja é viva, é gente. Religião. Religião atormenta para tomar seu dinheiro e faz você ficar com medo de mexer com isso. Então passa para nós que nós não tem medo. Não quero falar mal, dízimo é legítimo, a oferta é legítimo. Legítimo para quem está na comunidade. Nunca deixe de ofertar, que é um princípio. Lembra sempre disso. Se quebrar esse princípio, aí você vai ter um probleminha no percurso. Sempre generoso, que o Salomão fala. A alma generosa prosperará. Nunca deixe de ser generoso em todo o tempo, no pouco e no muito. Só vai ser colocado no muito se for fiel no pouco. Lembra disso? Então, quando você vai para a escola, lá tem uma camada. Quantos anos você fica na escola? 13 anos? 13 anos. Você fica 13 anos reforçando aquele anelzão da 4ª camada. Aí você vai numa religião, a religião não te prega, não prega para você liberdade nem riqueza. Deixa eu falar. A religião fala muito de inferno, sim ou não? Gera medo. E quando fala que o dinheiro é uma maldição, é para te gerar medo de novo. Você não vai prosperar.
Quando eu estou dizendo isso, eu não estou arrumando confusão com religião nenhuma, eu só estou te falando algo. A Bíblia fala mais de dinheiro do que do inferno. Se a Bíblia repudiasse riqueza como um monte de gente acha que repudia, não tinha em nível detalhado toda a riqueza do Salomão, contando em toneladas de prata, ouro, bronze, carros, casas. Não falava detalhadamente a riqueza de Ló. Não falava detalhadamente de Jó. De Ló não, de Jó. Não falava detalhadamente, até a de Ló também. Não falava detalhadamente a riqueza que o povo de Israel carregava, detalhadamente. Se a Bíblia repudiasse a riqueza, Jesus não teria um discípulo oculto chamado José de Arimateia. E quando eu começo a mostrar a Bíblia não é contra a riqueza. Ela dá instrução para você ter riqueza. Só tem um problema. Alguém fica preso num limbo chamado jovem rico. Pega um único capítulo e arregaça com a sua cabeça. Está aqui o jovem rico, ó. Deus pediu o dinheiro dele, não deu. Aí põe isso na sua cabeça. Não deu, porque ele não é rico, ele era herdeiro. Jovem rico é uma pessoa que na antiguidade jamais ficaria rico. Ficou rico por causa de herança. E como Jesus olhou para o coração dele e viu que ele estava preso naquilo, ele estava só mostrando para ele, olha o poder da sua riqueza, dá para os pobres. Pobre evapora com o dinheiro. Qualquer pobre que colocar a mão em riqueza não fica rico, porque não é o dinheiro que te faz prosperar. Se você coloca o dinheiro na mão de um pobre, ele vai devolver para todos os líderes de produtividade e de produção do mundo. Todo mundo vai pegar o dinheiro de volta. Se esparramasse todas as riquezas do mundo na mão de todo mundo, os ricos podem ficar parados. Os sistemas de produção e canais de venda, omnichannel que todos têm, o dinheiro volta na mão de todos. Se pegasse, eu acho que foi em 2015, o dinheiro todo do PIB terrestre daria para dividir a riqueza com todo mundo, dava 34 mil reais para cada um. Eu daria minha vida para fazer um negócio desse acontecer. Eu toparia. Pegar tudo que eu tenho de valor, de patrimônio, que são alguns bilhões, pegar, chamar todo mundo, todos os meus sócios, vamos entregar. Eu não tenho sozinho, tenho isso com muitos sócios. Ia colocar isso à disposição, pode ir. Eu ia pegar a cadeira, sentar e ligar o cronômetro. Sabe por quê? Porque eu ia te dar dinheiro, você não tem instrução. O que você vai fazer com o dinheiro? Você vai lá onde vende um negócio. Quem que é dono do negócio? É nós. Você vai falar, não, eu tenho que assistir um negócio ali, porque eu vou comprar um negócio aqui, porque eu tenho que ir naquela viagem. Os donos da produção de qualquer nação ia sentar na cadeira e falar, devolve. Aí você fala, não, eu ia investir nos nossos fundos. O dinheiro volta para a nossa mão. Pablo, você acha que tem esperança no mundo? Eu tenho uma esperança. Antes de eu morrer, eu quero ver 2% dos governantes do mundo sair para 3 pontos percentuais. Só isso. Eu não tenho esperança de resolver o problema da terra, não. Mas eu quero que 50% de aumento aconteça nessa geração. 50% de aumento, você não sabe o que dá para provocar. Uma onda de tsunami gigantesca, que nenhuma geração conseguiu. E se a Bíblia estiver certa, essa geração vai conseguir fazer isso e vai acabar com esse problema agora. Com tecnologia, com expansão de mente, com tanto de gente, vai ter um super avivamento. E não é a grana, é a mentalidade de expansão rápida. Eu estava chocado agora fazendo uma live de e-commerce. E aí um aluno, o Oséias, que está há 3 anos comigo no pior ano, ele foi fazer e-commerce dentro do La Casa Digital. E aí o cara já faturou 1 milhão. Aí entra o outro aluno, os caras entrando, aleatório. Fui chamando para a live, aí entra aí. Aí os caras falaram um negócio que mexeu muito comigo. Eu não impressiono de negócio de dinheiro, pouco ou muito, tanto faz. Eu fiquei impressionado dos dois. Além de estarem fazendo grana, tá ensinando outras pessoas a fazer. Pô, mano, dá para morrer em paz um treino desse. Como é que destrói a escassez? Só destrói o anel que você está. Seja bem-vindo. Tem mais um. Não fica pensando que falta mais 300 anéis, não. Pensa só no que você está agora. Você tem que vencer isso.